Amadurecer é o nosso destino. E como você pode amadurecer se você não tem conhecimento claro de quem é? Se não tem clareza para identificar seus vícios de comportamento e suas fraquezas emocionais? Então nessa aula de hoje, eu vou introduzir você às principais características de dois temperamentos, o colérico e o melancólico. Além disso, vou trazer a bússola de elementos da natureza que guiam a identificação de cada temperamento. Já na próxima aula, vamos conversar sobre os temperamentos sanguíneo e fleumático, além das maneiras de equilibrá-los. Em primeiro lugar, é importante retomar o conceito principal da aula passada sobre o que é temperamento. Temperamento é a nossa inclinação natural a formar de uma maneira instantânea pensamentos, comportamentos e emoções frente a um estímulo, bem como a ressonância do quanto este estímulo irá continuar ecoando em nossa mente. Temperamento é inato, é nossa natureza, é mineral. Você não muda. Você nasce com um temperamento e ele será estável ao longo da sua vida. O que muda em nosso curso, como ser humano, é a nossa personalidade. Ao longo da nossa caminhada, construímos couraças, assumimos máscaras e até, muitas vezes, guardamos muito profundamente nossas verdadeiras características. Isso é personalidade. Pelo fato da vida ser impositiva, associada à nossa criação, muitas vezes silenciamos emoções e elevamos outras, pois precisamos nos ajustar socialmente. Mas, normalmente, quando retiramos essas couraças, revelamos o nosso verdadeiro temperamento. Por isso que, quando tentamos identificar o temperamento, convido os pacientes a revisitarem sua infância, na faixa de idade entre os 2 anos e o início da adolescência, por volta ali dos 11 anos de vida. Pois ali, sim, você é puro temperamento. Então, como identificar o temperamento? Como falei agora há pouco, a melhor maneira de identificar o temperamento é nos lembrarmos de como éramos na infância. Por exemplo, quando você era pequeno e chegava na escolinha ou em um grupo de amigos, como você agia? Com extroversão ou introversão? Você era a criança que se comunicava fácil, que não tinha vergonha, gostava de conversar, tinha facilidade em se misturar a tribos diferentes, se sentia bem no coletivo? E como eu me comportava em cada grupo? Eu era o tipo que gostava de me divertir, de contar piada, mais leve? Ou não, eu queria ser o líder do grupo, que direcionava as atividades, que era mais vaidoso, que tentava acelerar os outros? Ou eu era o tipo mais introvertido, pouco expansivo, quando chegava nos lugares, antes observava e só depois escolhia o grupo em que me misturar? E dentro do grupo, eu procurava ser harmonioso, que escuta os outros? Ou eu era o mais sensível, o mais concentrado ou então o mais fechado? E quando algo acontecia com você, você era mais flexível, não guardava mágoa? Mesmo que algo incomodasse, buscaria pela harmonia? Ou você era do tipo mais rígido, que sentia por mais tempo o estímulo? Observa que nessa historinha, nessa pequena entrevista, eu te dei 2 elementos básicos de identificação dos temperamentos, que é o tempo de reação a um estímulo, podendo ser chamado também de extroversão ou introversão, e a ressonância do estímulo em nós, que basicamente é a capacidade que temos de guardar ou não uma memória e isso continuar nos afetando. Para ser bem didático na identificação dos temperamentos, existe uma bússola que eu uso para ensinar os meus alunos e que eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa bússola, ela é exatamente um guia inicial e que trata desses 2 elementos base e é uma excelente ferramenta de, no mínimo, eliminação de algum dos temperamentos. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Observe que o gráfico tem na extremidade superior do eixo Y o clima quente, enquanto na extremidade inferior o clima é frio. Esse é o eixo onde nós analisamos o tempo de reação da pessoa ao estímulo, bem como sua extroversão ou introversão. Já no eixo X temos os climas seco e úmido. Aqui avaliamos a ressonância de um estímulo, ou seja, o quanto a pessoa fica remoendo determinado acontecimento. Então o temperamento se dá a partir da combinação entre 2 climas, com um aporte de cada eixo. Como podemos observar nos quadrantes? Colérico é a associação de quente com seco, sanguíneo é quente com úmido, melancólico é frio com seco e fleumático frio com úmido. Passando agora rapidamente sobre o que observamos no eixo Y. Aqui vemos especialmente como a pessoa interage inicialmente com o ambiente e com as pessoas sociais. Então, se você é de temperamento com o componente clima quente, você tende a ser uma criança mais expansiva, mais extrovertida, mais comunicativa, mais ativa e mais sociável, que muitas vezes é mais reativa.
que você, como pai, às vezes precisa o tempo todo estar chamando a atenção dela, pedindo para que ela volte para próximo de você, pedindo para ela tomar cuidado para não se machucar, para não cair e para não tropeçar. São as pessoas que, quando chegam em um ambiente social, como em uma academia, um restaurante, uma festa ou então na escola, são as que rapidamente vão para o meio do salão para procurar conhecidos, cumprimentar pessoas e conversar. Então, se você se enxerga com essa aptidão pela extroversão, pela sociabilidade, então você com certeza tem um elemento de clima quente em você, sendo o colérico ou então o sanguíneo. Agora, se você é o oposto disso, se você é o frio, os frios são concentrados, introspectivos, reservados, observadores de poucos amigos. Quando chegam em um ambiente social, chegam mais pelas beiradas, ficam próximos às paredes, evitam sempre estar no centro. Procuram logo aquele grupinho de amigos de sempre. Você, como pai, muitas vezes precisa ficar encorajando o seu filho a sair de perto de você. Se você se enxergou aqui, especialmente na infância e adolescência, então você é frio. Quem são os frios? Os fleumáticos e os melancólicos. Então, gente, só com essas informações já conseguimos no mínimo eliminar 2 temperamentos, pois facilmente verificamos se somos frios ou quentes, se somos extrovertidos ou introvertidos. Agora, o outro eixo de análise do gráfico é o eixo X. O que eu vou analisar aqui é a maneira com que eu sinto, com que eu recebo as coisas que me acontecem. Basicamente, como falei, é a capacidade dos estímulos de ressoar e gravar em nós. Então, em uma extremidade, vamos ter o clima seco e na outra extremidade, vamos ter o clima úmido. Quando falo em clima seco, tente se lembrar daquele chão duro, daquele chão compacto, resistente. Os temperamentos com essa característica são as pessoas que normalmente guardam rancor, guardam fortemente as lembranças, possuem uma boa memória, uma memória de elefante. Lembram das coisas com muita facilidade. Se um dia você discutir com um temperamento com essa característica de clima seco, aguente. Ele vai olhar para você e vai dizer: eu me lembro que no dia 18 de setembro de 2024, você estava com uma blusa azul e me falou isso, isso e aquilo. Uma analogia interessante é o de fincar um espinho em uma terra resistente. Depois que o espinho entra, é difícil de sair, não é mesmo? Então aqui, no clima seco, temos uma forte ressonância. Os estímulos permanecem na pessoa por muito tempo. Já, se você é úmido, você conserva a característica dos elementos da natureza água e ar. Isso quer dizer que os estímulos em você possuem pouca ressonância. Assim como o vento e as correntezas, os estímulos que chegam a você são carregados para longe, para distante. Experimente jogar uma folha de árvore ao vento ou então em um rio. O que acontece? Elas serão carregadas para longe do ponto de partida. E assim é você. Guarda pouco rancor, procura esquecer os problemas, carrega pouca raiva dos outros, normalmente possui uma necessidade de constante elogio, pois as coisas não fixam em você. Quando algo fica gravado em sua mente é porque de fato aquilo foi muito relevante, muito impactante. Na maior parte do tempo, a memória não é um ponto forte. Costumam ser distraídos. Você leva uma pessoa de clima úmido para jantar, para passear, e ela nem lembra direito se já esteve naquele lugar antes. Então, resumidamente, essas são as principais características do eixo Y e do eixo X. Agora, quando somamos 2 climas, formamos então um temperamento. E vamos iniciar então pelos coléricos, os famosos generais. Esse temperamento, ele é a associação dos climas quente e seco, sendo representado pelo elemento fogo. Assim como todo clima quente, os coléricos são as pessoas extrovertidas, gostam de estar em grupos e gostam de socializar, são reativos, reagem rapidamente ao que ocorre na sua volta. Costumam ser explosivos, são otimistas por natureza e acreditam que tudo vai dar certo. E por terem também um clima seco, os coléricos são as pessoas com dificuldade de relevar os acontecimentos. Costumam guardar aquilo que acontece com eles por muito tempo. Como comentado anteriormente, a ressonância neles é longa. O que acontece reverbera por muito tempo dentro deles. E a mistura desses 2 climas formam características únicas, então. De fato, os coléricos gostam de estar em ambientes sociais, mas normalmente preferem ser o centro das atenções. Acabam que, mesmo estando em grupos, escutam poucos os outros, pois dão muita atenção para si próprios. Costumam ser líderes por natureza, porque possuem uma confiança muito grande e creem que sabem o que é melhor para os outros. São generosos, mas dentro daquilo que possuem em excesso. São obstinados por natureza e quando colocam algo na cabeça, darão um jeito de fazer. Se tiverem foco e determinação, trabalham 18 horas por dia, sem reclamar.
matam e morrem pelo grupo. Mas eles têm um grave ponto cego. São orgulhosos, a vaidade e a soberba imperam dentro deles. Então, em tudo ele é o melhor. Quando se comunica fazendo comparações. É competitivo, gosta de ser o primeiro. Quando pega algo para resolver, ele vai querer correr para entregar o quanto antes. Possuem extrema dificuldades em lidar com colegas lentos. Quer que as coisas sejam do seu jeito. São pessoas muito práticas e diretas. Às vezes alguém vai falar algo com ele e ele já reage com ímpeto e por vezes até mesmo falta de educação. Como ele é o elemento fogo, às vezes ele queima os outros. E para finalizar e simplificar, vou trazer 5 características principais do colérico. Primeiro, ficam injuriados com injustiça. É claro que ninguém gosta de injustiça, mas os coléricos eles ficam possessos, eles ficam nervosos, estressados. E principalmente se essa injustiça é com eles. Eles vão falar, vão reclamar, vão gritar, vão espernear, até enfiar na cabeça da outra pessoa que a forma como ela está agindo é errada. Característica número 2. Reclama que as pessoas são lerdas. Isso aí, gente, é clássico. O colérico ele tem um ritmo interno muito acelerado. Quando eles colocam algo na cabeça e decidem fazer, eles começam logo e não param até terminar. Quando percebem que tem alguém ali na empresa, na escola, na família, que começa a pensar demais para fazer algo, isso aí já estressa demais o colérico. E muitas vezes eles vão ser as pessoas que vão olhar para o grupo e falar: pelo amor de Deus, faz logo essa atividade, senão então deixa que eu faço. Característica 3 é a persistência. Os coléricos não gostam de deixar trabalhos inacabados. Quando começam algo, eles vão até as últimas consequências para finalizar. Quarta característica é a presunção. Os coléricos acham que dão conta de tudo sozinho. Como são fogo, e o fogo é uma forma de combustível, eles possuem muita energia e querem fazer coisas o dia inteiro. Estão sempre envolvidos em algum projeto, sempre produzindo. E por terem tanta energia, não gostam de trabalhar com colegas lentos. E por serem vaidosos e gostarem de reconhecimento, acham que dão conta de tudo sozinho. Número 5. Eles são verdadeiros. Com os coléricos não existe muito rodeio. Por terem espírito de fogo, falam logo o que pensam. Muitas vezes, para os outros, isso pode até mesmo soar como grosseria, mas os coléricos não entendem assim. Para eles, apenas estão sendo diretos e sinceros. Então, esse é o colérico. E uma característica muito engraçada que costumo observar nos coléricos. Justamente por ter um filho colérico e eu estar nessa fase de levar ele para a escolinha, ele está no maternal, né? Então ele tem apenas 3 anos. Então quando eu levo ele para a escolinha, eu passei a observar muito o jeito de andar dos temperamentos. O temperamento colérico, ele costuma sempre andar com muita pressa. Normalmente os passos são fortes e bem projetados para frente, em linha reta, querendo chegar então logo aos locais. Agora sim, saindo então do verão e chegando o inverno, vamos conhecer o melancólico. Esse temperamento, ele é a associação dos climas frio e seco, sendo representado pelo elemento terra. Assim como todo clima frio, os melancólicos são pessoas mais introvertidas, mais reservadas, mais concentradas. São pouco reativos, são observadores por natureza. Costumam internalizar os estímulos e planejar suas respostas. São mais tranquilos, mais contidos e mais reflexivos. Preferem ficar mais em casa ao invés de sociabilizar. E por também ter o clima seco, os melancólicos possuem uma ressonância mais longa aos estímulos. Então eles guardam, eles fixam os acontecimentos. Possuem uma tendência a ficar remoendo as emoções. Normalmente são donos de uma memória gigante. Como eu já falei anteriormente, se você cravar um espinho na terra, ele permanece fincado. Então o melancólico ele guarda muito. Mesmo colérico e melancólico compartilhando do clima seco, essa característica de ressentimento, de guardar e remoer os estímulos, é muito mais forte no melancólico, tanto que ele é o elemento terra. E agora, a mistura dos climas frio e seco geram características únicas. O melancólico normalmente é o mais reservado de todos os temperamentos, mas curioso é que eles não costumam ser tímidos. Simplesmente preferem a solidão e seus próprios pensamentos a gastar energia e tempo conhecendo várias pessoas. São reflexivos, observadores e perfeccionistas. Pensam muito antes de agir e isso acaba por ser o seu grande defeito. Criam os mais diversos cenários na mente e geram diversas hipóteses sobre o que pode acontecer a partir de uma decisão sua. Justamente por essa capacidade de arquitetar e planejar, quando um melancólico consegue ser um pouco mais prático, eles costumam ser bons líderes por saberem organizar estratégias.
costumam ser extremamente leais e profundos por justamente terem um elemento terra na sua natureza. Dessa forma, tudo marca muito na vida deles, tanto os amores quanto os rancores. Experimenta um dia ofender um melancólico. Ele vai internalizar o que você falou, guardar isso no fundo do coração, carregar isso pelo resto da vida e lá no futuro, anos depois, quando você menos espera, ele vai jogar na sua cara. Por que dia tal, às 10 horas da manhã, você estava usando uma blusa vermelha e você me falou isso e aquilo? Os melancólicos também são grandes trabalhadores, possuem dificuldade em saber o momento de descansar. Por terem uma visão pessimista de mundo, trabalham muito para se certificar de que as coisas irão dar certo. São amantes da ordem e do pragmatismo. Mas, como todo temperamento, possui seus vícios muito fortes e que, se permitir ser dominado por eles, pode sofrer com depressão, ansiedade ou então síndrome de burnout, por exemplo. Seu principal ponto cego é o pessimismo, é a tristeza. São ranzinzas extremamente julgadores do próximo. E o melancólico precisa ter muito cuidado para não deixar essas fraquezas dominar o seu ser. Senão, ele perde o que tem de melhor, que é justamente a sua ordem e a organização. Uma das maiores dificuldades da vida para o melancólico é o ambiente inseguro. Crescer em uma família com pouca segurança, sem o apoio dos pais, isso vai reforçar demais os seus vícios e defeitos. E para finalizar e simplificar, eu vou trazer para você 5 principais características do melancólico. Vamos lá, então. A primeira característica é o pessimismo. O melancólico ele é conhecido pelo seu pessimismo. Por ser altamente reflexivo, o melancólico tem uma grande capacidade de começar a imaginar todos os cenários possíveis a partir de uma decisão. E aí, pelo risco da sua ação dar em algo errado, muitas vezes ele fica estagnado e decide não agir. 2. Acham defeito em tudo. Essa combina com a primeira, não é mesmo? Por serem muito observadores, reparam em todos os detalhes. E já que possuem uma visão pessimista, são muito eficazes em encontrar defeito em tudo que controlam e veem ou então enxergam. Característica 3. Ficam pensando no que podia ter feito ou dito. Essa aí é clássica do melancólico. É verdade que isso acontece com todo mundo, mas o melancólico, por ter uma velocidade de reação baixa e uma ressonância alta, ou seja, demora para reagir diante de um estímulo novo, mas o ocorrido fixa nele, eles ficam refletindo por dias sobre como poderiam ter agido em uma briga ou em uma discussão, por exemplo. Característica 4. Lembram frequentemente e vividamente do passado. Como assim? Melancólicos possuem o hábito de ficar remoendo o passado na mente, só que eles são extremamente detalhistas. Lembram do dia, da temperatura, das roupas, das frases ditas, só que lembram também daquilo que sentiu naquele momento. Então ficam passando as histórias na mente. E isso, às vezes, é mais forte que eles não conseguem parar. E o melancólico precisa aprender a domar essa fraqueza e se focar no presente. E a última característica é a quinta, que é a solidão renova o melancólico. Essa eu posso falar com propriedade. Se eu não falei ainda, saibam que eu sou um melancólico de carteirinha. E por mais que o melancólico goste de ficar com amigos, com a família, gostam sempre de grupos pequenos, a única forma de um melancólico descansar de verdade é repousar em silêncio, com uma xícara de café, uma xícara de chá, ou assistir um filme, ou fazer algo individual, como ler, desenhar, colecionar, ou sei lá, ter uma página no Instagram para administrar. Mas o fato é que eles precisam repousar na solidão. Eu até brinco, o melancólico descansa descansando, não é dormindo, mas sim fazendo uma atividade individual sozinho, na qual isso lhe gere prazer. Então, esse é o melancólico. E também aqui, decifrando o jeito melancólico de andar, até porque eu sou um melancólico. Normalmente, os melancólicos andam próximos às paredes, com postura reta, porém com o pescoço projetado para frente, como se estivesse espiando, observando alguma coisa. E se você ficou até aqui comigo, agradeço demais a sua audiência. Quero aproveitar para dizer que temos um grupo no WhatsApp somente para esse assunto. E se você ainda não entrou, então aproveite para entrar. O link vai estar em algum local aqui da descrição desse vídeo. Em nossa próxima aula, vou falar sobre os temperamentos sanguíneo e fleumático e sobre como os oligoflorais flor de íris podem controlar seus vícios, elevando suas virtudes e trazendo mais bem-estar. Aguardo você então em nosso próximo encontro.